O silêncio opulento dos Sarafinos, um estabelecimento de Manhattan onde acordos secretos eram selados e dinheiro sujo era brindado com champanhe vintage, foi quebrado pelo estalo de uma bofetada. Não era uma disputa por uma conta ou um desentendimento insignificante. Era a noiva do chefe da máfia mais implacável da costa leste, Serena Ashford, dando um golpe doloroso numa jovem empregada de mesa chamada Vivian Holloway. Serena era uma mulher conhecida pela sua compostura glacial, com as emoções guardadas como armas num cofre. Então, o que a levou a cometer violência pública por causa de uma pequena mancha de azeite? Toda a sala congelou. Os tubarões de fato a meio de uma negociação. Os funcionários aterrorizados a agarrar as suas bandejas. O garçom com uma garrafa de vinho de US$ 10.000 suspensa no ar. Mas o que aconteceu nos 90 segundos seguintes? A resposta silenciosa e impossível da empregada de mesa tornaria o homem mais temido da sala. Alexandre, o silencioso Moretti, deixou cair o seu copo de whisky Macallan, de 50 anos pela primeira vez em 15 anos, e percebeu que o verdadeiro perigo não era a mulher que acabara de agitar a mão, mas a exausta empregada de mesa de 27 anos que trabalhava em 3 empregos para pagar a cirurgia cardíaca do seu irmão moribundo, que não dormia mais do que 4 horas por noite há 2 anos, que já tinha perdido tudo, exceto o seu orgulho, e que simplesmente aceitou o golpe sem pestanejar. Acha que conhece esta história? Não faz ideia. Se isto satisfaz o seu amor por narrativas intensas, clique em gosto para me avisar. Partilhe com alguém que vive para reviravoltas dramáticas e inscreva-se para a segunda parte, onde segredos são revelados e lealdades são destruídas. Porque o que Vivian Holloway fez a seguir não apenas chocou o restaurante, mas mudou toda a estrutura de poder do submundo de Nova York. O ar dentro dos Sarafinos estava pesado como mel endurecido. O som da bofetada ainda ecoava nas paredes revestidas de carvalho escuro, deslizando por cada dobra das cortinas de veludo carmesim, roçando os ouvidos de todos que fingiam não ter ouvido nada. Ninguém se atrevia a se mexer. Um subchefe estava paralisado atrás da porta da cozinha, ligeiramente entreaberta. A concha de sopa ainda estava na sua mão, e o caldo pingava no chão de mármore sem que ele percebesse. Uma jovem empregada de mesa estava a 3 passos de distância, com a bandeja de bebidas a tremer e os copos de cocktail a vibrar, como se também estivessem com medo. Theodore Grant, o gerente de 55 anos com cabelos brancos prateados e olhos que testemunharam muitos horrores dentro daquelas paredes, estava petrificado atrás do balcão de recepção, com o rosto sem cor e as rugas gravadas nele como finas rachaduras em porcelana. No canto da sala, um grupo de empresários em fatos de 3 peças feitos à medida ficou em silêncio no meio de uma negociação multimilionária. Canetas caras pairando sobre documentos, ninguém se atrevendo a assinar, ninguém se atrevendo a respirar muito alto. No entanto, todos aqueles olhos, por mais que deliberadamente desviassem o olhar, observavam secretamente um homem. Alexander Moretti estava imóvel na cabine VIP. O brilho dourado de um lustre morirano acima dele, lançando luz sobre o seu rosto como um pôr-do-sol antes de uma tempestade. Ele não se mexia. Nem um único músculo daquele rosto esculpido se movia. Os seus olhos cinzentos como uma tempestade estavam fixos na cena diante dele, indecifráveis, não revelando nada dos seus pensamentos. Um copo de whisky Macallan de 50 anos permanecia na sua mão. Dedos longos e elegantes envolviam-no como se fosse a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Serena Ashford ainda estava ali, com a mão direita suspensa no ar após o tapa. Dedos finos adornados com um anel de noivado de diamante de 12 quilates que brilhava sob as luzes como uma zombaria cruel. Ela estava à espera de lágrimas, à espera de um pedido de perdão, à espera que a pequena empregada de mesa se ajoelhasse e implorasse por perdão, tal como todos os outros antes dela. Os lábios de Serena curvaram-se num sorriso tão fino como uma lâmina. Uma satisfação fria e cruel irradiava dos seus olhos azuis pálidos. Este era o seu momento favorito. O momento em que a semana finalmente terminava. Mas Vivian Holloway não se quebrava. Ela permanecia ali, com a bochecha esquerda a arder em vermelho como se tivesse sido queimada pelo fogo. Alguns fios de cabelo castanho agarrados ao canto da boca,
onde uma fina linha de sangue escorria de um lábio mordido. Os seus olhos fecharam-se, não por dor, não por medo, mas como se ela estivesse a contar 1, 2, 3. O seu peito subiu com uma respiração profunda e medida, lenta e controlada. E quando os seus olhos se abriram, o que Serena Ashford viu não foi a submissão que esperava. Era algo completamente diferente. Algo que fez o sorriso nos seus lábios congelar no lugar. Algo que fez com que até Alexander Moretti, um homem que enfrentara a morte centenas de vezes sem pestanejar, apertasse o copo de uísque até os nós dos dedos ficarem brancos. Porque nos olhos daquela empregada de mesa de 27 anos não havia lágrimas, nem medo, nem rendição. Apenas uma calma aterradora tão profunda que parecia drenar o ar da sala. Vivian Holloway movia-se lentamente, deliberadamente, cada movimento calculado até ao mais ínfimo detalhe, como se estivesse a realizar um ritual sagrado que só ela compreendia. A sua mão direita levantou-se, não para tocar na bochecha em chamas, nem para limpar o sangue no canto da boca, mas para deslizar para o bolso do peito da sua camisa branca. Os seus dedos finos, ásperos por anos de trabalho, encontraram algo cuidadosamente dobrado dentro. Ela tirou um lenço. Não era do tipo barato de papel que o restaurante distribuía aos seus funcionários. Não era um pedaço de tecido comum, pertencente a uma empregada de mesa que vivia de gorjetas, mas um lenço de linho branco imaculado com bordas de renda delicada feita à mão. O canto estava bordado com duas iniciais entrelaçadas e fios de prata ligeiramente desgastados pelo tempo. Era a última lembrança da sua mãe, a única coisa que restava de uma mulher que morrera numa cama de hospital 11 anos antes. A sua mão segurava a de uma rapariga de 16 anos, enquanto sussurrava que a vida devia ser vivida plenamente. Serena Ashford olhou para o lenço, franzindo as sobrancelhas em confusão, imaginando o que viria a seguir. Talvez um pedido de desculpas lamentável ou um gesto para enxugar as lágrimas. Mas Vivian não fez nada disso. Em vez disso, deu um passo à frente e depois outro, diminuindo a distância entre ela e a mulher que a tinha agredido. Theodore Grant prendeu a respiração. Uma empregada de mesa que estava por perto quase deixou cair a bandeja. Alguém entre os empresários murmurou uma oração. Serena instintivamente recuou meio passo. Pela primeira vez, algo além de desprezo brilhou nos seus olhos. Talvez inquietação, talvez um traço de medo que ela nunca admitiria. Vivian parou bem na frente dela, perto o suficiente para sentir o perfume caro Chanel número 5, perto o suficiente para ver cada grão de pó na pele impecável da poderosa noiva. E então, sem dizer uma palavra, ela levantou o lenço de linho e gentilmente enxugou uma mancha leve de azeite de oliva no ombro de Serena. Uma pequena marca, quase invisível, a faísca que tinha acendido tudo. Ela limpou-a lentamente, suavemente, com o cuidado que se teria com uma criança adormecida. Não havia raiva no gesto, nem zombaria, nem submissão. Apenas uma calma pura tão absoluta que se tornou uma declaração. Serena ficou paralisada, com a boca ligeiramente aberta, incapaz de reagir, porque esta não era a cena que ela tinha imaginado. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ela era Serena Ashford, a mulher que fazia uma cidade inteira tremer, que tinha batido numa empregada de mesa insignificante. E aquela rapariga estava agora a limpar a sua blusa, como se Serena fosse quem precisasse de cuidados, uma humilhação muito pior do que qualquer bofetada em retribuição. Quando a mancha desapareceu, Vivian dobrou o lenço cuidadosamente, tal como antes, e guardou-o no bolso. Ela deu um passo para trás, seus olhos castanhos escuros encontrando o olhar de Serena. Não em desafio ou não em provocação, mas em vazio, como se Serena Ashford e seu golpe não valessem uma única lágrima ou uma única resposta. O silêncio caiu, tão pesado que a sala parecia afundar sob ele. O som das velas acesas nas mesas, o champanhe borbulhando nas taças, os corações de dezenas de pessoas batendo forte enquanto prendiam a respiração. Serena abriu a boca para falar, para lançar um insulto, uma ameaça, qualquer coisa para recuperar o controle. Mas antes que ela pudesse formar uma única sílaba, outro som rompeu o silêncio, o estrondo agudo de vidro a estilhaçar-se. O copo de whisky Macallan, de 50 anos, escorregou da mão de Alexander Moretti, como se os seus dedos tivessem subitamente esquecido como segurar.
O cristal Waterford bateu primeiro na mesa de mármore, quicou uma vez e depois caiu no chão do restaurante, onde se estilhaçou em centenas de cacos brilhantes sob a luz do lustre. O som do vidro a explodir ressoou como um tiro num cemitério, rompendo o silêncio que sufocava os sarafinos. O uísque âmbar espalhou-se pelos azulejos de pedra branca, formando uma poça como sangue diluído. Era um copo no valor de $3.000. Mas ninguém se importava com o dinheiro, porque Alexander, o silencioso Moretti, nunca deixava cair nada em 15 anos de reinado sobre o maior império do submundo da costa leste. Era um homem que assistia a execuções realizadas à sua frente sem pestanejar, que assinava ordens de morte sem tremer a mão, que enfrentava os canos das armas inimigas e simplesmente sorria. A alcunha, o silêncio, vinha não só do pouco que falava, mas do controlo absoluto que exercia sobre cada músculo, cada expressão, cada reação involuntária do seu corpo. E, no entanto, agora um copo tinha lhe caído das mãos. À frente de todo o restaurante, à frente de parceiros à espera para assinar contratos, à frente da sua noiva, por causa de uma empregada de mesa. Theodore Grant sentiu os joelhos a ameaçarem ceder. Porque em 22 anos a gerir os sarafinos, ele nunca tinha visto nada assim. Ele tinha testemunhado acordos selados atrás de portas fechadas, tinha esfregado sangue de tapetes sem fazer perguntas, mas nunca tinha visto Alexander Moretti perder o controlo, nem que fosse por um segundo. Serena Ashford virou-se para o noivo e, pela primeira vez naquela noite, algo além de arrogância cruzou o seu rosto. Confusão, depois preocupação, depois um lampejo de medo no fundo dos seus olhos azuis claros, porque ela conhecia Alexander melhor do que ninguém. Ela sabia o peso daquele copo na mão dele. Ela sabia que ele valorizava o controlo acima de todos os seus bens. E ela sabia que se ele o tinha deixado cair, algo o tinha afetado, algo poderoso o suficiente para quebrar a parede de aço que ele tinha construído desde o dia em que o seu pai morreu. O olhar de Serena voltou-se para Vivian Holloway. A empregada de mesa ainda estava ali, com um rosto tão impassível quanto pedra esculpida. E de repente ela percebeu o que tinha perdido desde o início. Ela tinha agredido uma mulher, mas essa mulher não tinha caído, não tinha implorado, não tinha fugido. Ela tinha ficado de pé, enxugado a humilhação e olhado nos olhos da pessoa que a tinha humilhado sem dizer uma única palavra. E aquele ato, aquele silêncio orgulhoso, tinha feito o homem mais poderoso da sala deixar cair o copo. Serena Ashford compreendeu uma verdade aterradora naquele momento. Não era ela quem controlava a situação. Nunca tinha sido. E quando Alexander Moretti se levantou lentamente da cabine VIP, com a sua altura de 1,85 m, parecendo preencher toda a sala, Serena soube que tudo estava prestes a mudar. Só que ainda não sabia o quão desastrosa essa mudança seria para ela. Alexander Moretti saiu da cabine VIP, cada passo batendo no chão de mármore como o ritmo de um tambor de guerra, e ninguém ousou cruzar o seu olhar, enquanto os convidados mais poderosos de Manhattan de repente baixavam os olhos para os seus pratos, como se nada no mundo fosse mais fascinante. Enquanto os funcionários recuavam para as paredes, encolhendo-se nas sombras, tentando tornar-se invisíveis, apenas Vivian Holloway permaneceu onde estava, sem recuar, embora não olhasse diretamente para o homem que avançava em direção a eles. Serena virou-se para o seu noivo, os lábios já curvados num sorriso sedutor e experiente, os olhos azuis cintilando como se tivesse acabado de fazer algo digno de elogios. E ela disse docemente, como mel a escorrer da sua língua, que lamentava a interrupção, que a pequena empregada de mesa tinha sido desrespeitosa e estragado a sua nova blusa Valentino, que ela apenas lhe tinha dado uma lição de boas maneiras. Alexander parou a 2 passos dela, não olhou para Vivian e, em vez disso, fixou o seu olhar na sua noiva. E o que Serena viu naqueles olhos cinzentos não foi concordância ou compreensão, mas gelo, puro e absoluto. E quando ele falou, a sua voz era tão baixa que era quase um sussurro. No entanto, ela ecoou pela sala como um trovão distante, lembrando-a de que isso tinha acontecido no restaurante dele. Na frente dos convidados dele, por causa de uma mancha de azeite de oliva quase invisível a olho nu, Serena piscou enquanto o sorriso nos seus lábios começava a se desfazer. Porque ela nunca tinha ouvido ele usar esse tom com ela antes, apenas com inimigos, apenas com traidores.
e ela tropeçou ao responder que só estava a tentar preservar a dignidade da família, que a rapariga a tinha tocado sem permissão e precisava de saber o seu lugar. Dignidade, repetiu Alexander, como se a palavra tivesse um sabor amargo, dizendo-lhe que ela tinha agredido uma mulher indefesa na frente de 50 pessoas, transformado o restaurante dele num palco para sua raiva pessoal e chamado a isso dignidade. E Serena deu um passo para trás, o seu salto Louis Vuitton prendendo no chão, insistindo com um desespero crescente na voz que a menina tinha estragado a sua blusa. Uma blusa de US$ 15.000. Alexander deu um passo à frente, diminuindo a distância, forçando-a a inclinar a cabeça para cima para encontrar os seus olhos, e disse-lhe que poderia comprar-lhe 100 blusas dessas sem pensar duas vezes, mas que havia algo que ele não poderia comprar de volta. Respeito. Porque quando ela se comportava como alguém sem controle em público, não só envergonhava a si mesma, como também o envergonhava a ele, mostrando ao mundo que a noiva de Alexander Moretti não tinha autocontrole para lidar com um pequeno acidente sem recorrer à violência. Lágrimas começaram a brilhar nos cantos dos olhos de Serena. Mas ninguém na sala acreditava que fossem reais. Não depois de ela as ter usado tantas vezes, e ela sussurrou que estava realmente arrependida enquanto estendia a mão para tocar o braço dele, apenas para ele recuar e evitar o contato. Uma rejeição que a atingiu mais forte do que a bofetada que ela tinha dado em Vivian. Nikolai, disse Alexander, sem precisar de se virar para saber onde o seu guarda-costas estava. E um homem de 30 anos, com cabelo loiro curto e olhos frios como aço, emergiu das sombras perto da entrada, e Alexander ordenou-lhe que levasse a senhorita Ashford para casa, com voz vazia de emoção, dizendo que ela estava cansada, precisava de descansar e não voltaria naquela noite. Serena abriu a boca para protestar, mas o olhar nos olhos de Nikolai silenciou-a, e ela olhou em volta para os rostos, fingindo não observar Theodore paralisado atrás do balcão de recepção diante dos convidados poderosos que testemunhavam a sua humilhação. Porque pela primeira vez em 12 anos, desde que entrara no mundo sombrio da alta sociedade de Nova York, Serena Ashford estava a ser tratada como uma criança mal comportada mandada de volta para o quarto. E quando Nikolai colocou uma mão firme, mas gentil, no seu cotovelo e a guiou em direção à porta, ela olhou para Vivian Holloway uma última vez. E naqueles olhos azuis claros, fervilhando de ódio, havia uma promessa silenciosa de que aquilo não tinha acabado, que era apenas o começo. A porta do restaurante mal tinha fechado atrás de Serena, quando Alexander Moretti se virou para Theodore Grant e lhe disse para limpar os cacos de vidro e acompanhar a senhorita Holloway até a sala privada nos fundos, com uma voz calma, quase casual, como se estivesse a pedir um copo de água, em vez de ter acabado de humilhar a sua noiva na frente da elite de Manhattan. Theodore engoliu em seco, com a garganta seca e amarga como areia, porque em 22 anos nos Sarafinos, ele havia recebido ordens de homens perigosos, mas nunca havia sentido um medo como aquele. Sim, Sr. Moretti, gaguejou. Depois virou-se para Vivian, com um olhar entre a pena e o pavor, e disse-lhe para segui-lo. Vivian não se moveu imediatamente. Ela permaneceu imóvel por mais um segundo, seus olhos castanhos escuros percorrendo a sala uma última vez, como se memorizasse cada rosto, cada canto, cada poça de luz, porque esta poderia ser a última vez que ela passaria por este restaurante como funcionária. Ou poderia ser a última vez que ela sairia de lá inteira, e ela não sabia qual das duas opções era, mas seguiu Theodore mesmo assim, porque não seguir nunca era uma opção. Passaram pela cozinha, onde os cozinheiros ficaram parados com facas nas mãos, os olhos fixos à frente. Com medo de olhar para os lados, seguiram pelo corredor estreito que levava à área dos funcionários, onde fileiras de armários pessoais se alinhavam na parede como túmulos verticais. Por fim, pararam diante de uma porta de carvalho preto sem placa de identificação, sem número, sem sinal que sugerisse o que havia além dela. Espere aqui, disse Theodore baixinho, com a voz trêmula, como se fosse ele quem estivesse à espera de um julgamento. Eu vou anunciá-la. Vivian acenou com a cabeça sem falar. E quando Theodore desapareceu atrás da porta, ela ficou sozinha no corredor escuro, com as costas encostadas na parede fria. E pela primeira vez naquela noite, ela se permitiu sentir as bochechas ainda ardentes. O gosto metálico de sangue permanecia na sua língua,
por causa do lábio mordido. O seu coração batia tão rápido que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Uma batida selvagem que ela não deixava transparecer. Pensou em Marcos deitado no velho sofá do apartamento deles no Bronx, o peito subindo com dificuldade a cada respiração. Pensou em Lily dobrando roupas para vender online, os seus pequenos dedos ásperos por causa das agulhas e linhas. Pensou nos 250 mil dólares que não sabia como conseguir para a cirurgia. E agora ela poderia estar a perder o emprego, ou pior ainda, a perder a vida. A porta se abriu. Theodore saiu. O rosto dele estava ainda mais pálido do que antes, como se tivesse acabado de ver o diabo e fosse poupado para levar a mensagem. O Sr. Moretti vai recebê-la, disse ele. Ele está sozinho. Sozinho. A palavra ecoou na mente de Vivian como um sino fúnebre. Nenhuma testemunha significava que ninguém saberia se ela desaparecesse. Ninguém contaria a história se ela nunca saísse daquela sala. Mas Vivian Holloway tinha vivido 27 anos num mundo sem escolhas. Ela tinha enfrentado senhorios a bater a porta à meia-noite. Ela tinha enfrentado médicos frios a anunciar somas impossíveis. Ela tinha enfrentado a morte dos seus pais aos 16 anos. Um chefe da máfia numa sala fechada não era mais assustador do que o que a vida já lhe tinha reservado. Respirou fundo, alisou o avental amarrotado e atravessou a porta de carvalho preto. A sala interior era mais escura do que ela imaginava, iluminada apenas por um único candeeiro de mesa que iluminava o canto onde Alexander Moretti estava sentado, com um copo de uísque fresco na mão. Olhos azuis tempestuosos à sua espera. A porta fechou-se atrás de Vivian com um som suave, como um cofre a ser trancado. E a sala era menor do que ela esperava, decorada em estilo minimalista, com madeira de nogueira escura e couro cor de conhaque. Sem janelas, sem segunda saída, apenas Alexander Moretti sentado atrás de uma pequena secretária, um único candeeiro de mesa iluminando metade do seu rosto, enquanto a outra metade permanecia envolta em sombras, criando uma imagem que era metade homem e metade demônio, perturbadora ao extremo. Sente-se, ordenou ele com voz monótona, e mesmo assim inclinou ligeiramente a cabeça em direção à cadeira de couro à sua frente. Vivian não se mexeu imediatamente. Ficou parada por um instante, os olhos percorrendo a sala por hábito, o reflexo de alguém acostumado a procurar saídas antes de dar um passo à frente e sentar-se. Mantendo as costas direitas e as mãos apoiadas nas coxas, nem submissa nem desafiadora, Alexander observou-a em silêncio por 30 segundos, os seus olhos cinzentos percorrendo o cabelo castanho ligeiramente despenteado até a camisa branca amarrotada, parando na contusão que se transformava em roxo ao longo da sua bochecha esquerda. Não choraste, disse ele, uma afirmação em vez de uma pergunta. Vivian encontrou o seu olhar sem vacilar. Não, senhor, por quê? Porque as lágrimas não pagam a renda. Vivian respondeu com uma voz estranhamente calma. As lágrimas não pagam as contas do hospital. As lágrimas não compram medicamentos. Chorei o suficiente quando tinha 16 anos. Chorei até não ter mais lágrimas para chorar. Agora tudo o que faço é trabalhar. Alexander inclinou-se ligeiramente para a frente, o interesse nos seus olhos passando da curiosidade para algo mais profundo. O lenço, disse ele. Linho italiano, bordado à mão com pelo menos 20 anos, não é algo que uma empregada de mesa costuma levar no bolso. A mão de Vivian levantou-se instintivamente para o bolso do peito, onde o lenço repousava. É da minha mãe, disse ela. E pela primeira vez naquela noite, a sua voz falhou, uma breve ruptura de emoção que ela não conseguiu esconder completamente. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Cancro! Esta é a única coisa que me resta dela. A única coisa. A nossa casa foi apreendida para pagar dívidas médicas. Tudo o resto foi vendido. Guardei isto porque estava no meu bolso durante o funeral. Alexander recostou-se, estreitando os olhos como se estivesse a ver Vivian sob uma luz completamente diferente. E usaste a coisa mais preciosa que possuías para limpar a blusa da mulher que te bateu. Por quê? Vivian ficou em silêncio por um momento, ponderando a sua resposta. Então ela falou lentamente, cada palavra escolhida com cuidado. Porque era a única maneira de mostrar a ela que não podia me atingir. Ela podia me bater, podia me humilhar, mas não podia me diminuir. Limpei o óleo porque era o meu trabalho.
porque sou boa no meu trabalho e porque não preciso me rebaixar para responder a alguém que já se rebaixou por suas próprias ações. A sala ficou em silêncio. Alexander Moretti, um homem que já tinha ouvido inúmeros apelos, justificativas e mentiras das pessoas mais poderosas da cidade, viu-se pela primeira vez em muito tempo sem palavras. Aquela empregada de mesa de 27 anos não estava a implorar pela sua vida, não estava a pedir para manter o seu emprego, não estava a tentar bajulá-lo ou culpar ninguém, estava simplesmente a dizer a verdade nua e crua como uma lâmina afiada. Tem irmãos, menina Holloway? Alexander fez a pergunta que parecia vir do nada. Dois, respondeu Vivian, sem perguntar como ele sabia. Porque ela entendia que um homem como Alexander Moretti sabia tudo sobre todos ao seu alcance. O meu irmão tem 17 anos, nasceu com um problema cardíaco e precisa de uma cirurgia dentro de 3 meses. A minha irmã tem 13 anos e ainda está no ensino básico. Eu sou a única que ganha dinheiro. 3 empregos. Vivian acenou com a cabeça, servindo mesas aqui à noite. Limpo escritórios de manhã cedo. Vendo produtos online durante o dia. O olhar de Alexander demorou-se nas sombras profundas sob os olhos dela. Nos dedos calejados, nos ombros sutilmente curvados pelo cansaço crônico que ela não conseguia esconder totalmente. Quantas horas dorme por dia? 3 a 4, respondeu Vivian calmamente. Quando tenho sorte? Alexander pousou o copo de uísque na secretária. O som do cristal a bater na madeira, seco e agudo no silêncio. Ele levantou-se, contornou a secretária e parou diretamente à sua frente. Vivian levantou a cabeça para olhar para ele. Não se levantou, não recuou, apenas manteve o olhar fixo com os seus olhos castanhos escuros. Mantenha o teu emprego, disse Alexander. O teu salário dobra a partir desta noite. Ninguém neste restaurante tem permissão para te tocar. Se alguém te causar problemas, seja um cliente ou um funcionário, reporta diretamente ao Theodore. E o Theodore reporta a mim. Vivian não lhe agradeceu. Apenas acenou com a cabeça uma vez, aceitando-o como se fosse um facto e não um favor. E essa reação, a ausência da gratidão efusiva a que ele estava tão habituado, fez Alexander Moretti sorrir pela primeira vez naquela noite. Um sorriso fino e fugaz, como uma nuvem passando sobre a lua, mas um sorriso verdadeiro. Interessante, murmurou ele com uma voz tão suave que Vivian não tinha a certeza se tinha ouvido corretamente. Muito interessante, Vivian saiu da plataforma do metrô no Bronx às 2 da manhã, com as pernas a doerem até aos ossos após um turno de 12 horas. A escada que levava à rua estava úmida e cheirava a urina. As luzes fluorescentes piscavam, ameaçando apagar a qualquer momento. Algumas figuras encurvadas permaneciam em cantos escuros que ela há muito aprendera a ignorar. E o bairro à noite nunca era realmente silencioso. Sirenes de ambulâncias a tocar ao longe, cães a ladrar num apartamento abaixo, o som de alguém a discutir numa varanda do outro lado da rua. Esta era a sua casa, não porque ela a tivesse escolhido, mas porque era tudo o que ela podia pagar. O apartamento ficava no 5º andar de um prédio de tijolos vermelhos construído na década de 1960. O elevador estava avariado há 3 anos e nunca foi reparado. E Vivian subia as escadas um degrau de cada vez, com pernas pesadas como chumbo, agarrando-se ao corrimão enferrujado, enquanto a sua respiração ofegante ecoava pela escadaria escura. Quando ela abriu a porta do apartamento, o cheiro de antibióticos e mofo úmido atingiu-a como um segundo tapa naquela noite. O espaço de um quarto, tão apertado que 3 pessoas moravam ali, parecia um aquário com peixes presos num tanque muito pequeno. Marcos estava deitado no sofá velho e surrado no canto. Um cobertor fino cobria-o, mas nunca era suficiente para aquecê-lo. O seu peito subia e descia com esforço a cada respiração. O seu rosto estava tão pálido que parecia quase translúcido sob a luz da rua que entrava pela janela. Veias azuis destacavam-se nitidamente nas suas têmporas. Os seus lábios abriam-se apenas o suficiente para inspirar cada preciosa lufada de ar, como se o oxigênio fosse um luxo. Tinha 17 anos, mas parecia um velho à espera da morte. Vivian atravessou a sala silenciosamente, abaixou-se para puxar o cobertor mais para cima sobre o irmão e tocou a sua testa com a mão para verificar a temperatura. Quente, sem febre. Aquela noite era uma boa noite e ela exalou em alívio. Mesmo sabendo que todas as boas noites eram apenas um adiamento das piores que estavam por vir.
Estás em casa. A voz suave da sua irmã veio do canto da sala, fazendo Vivian virar-se. Lily estava sentada no chão ao lado da única tomada que funcionava, com um velho portátil aberto à sua frente. O brilho azul do ecrã iluminava o rosto de uma criança de 13 anos, com olhos muito velhos para a sua idade, dizendo que estava a fazer trabalhos escolares e tentando não acender a luz para que Marcos pudesse dormir. Vivian sentiu o coração apertar. 13 anos. E Lily já sabia como viver no escuro para economizar eletricidade, como falar em sussurros para não perturbar um irmão doente, como não pedir nada porque sabia que a irmã já carregava um fardo muito grande, quando deveria estar a chegar da escola para ver televisão, lanchar e discutir com os amigos ao telefone, como outras crianças da sua idade. Em vez disso, estava sentada ali, num apartamento úmido, a fazer o trabalho de casa à luz do portátil, porque não se atrevia a acender um candeeiro. Já comeste? Perguntou Vivian gentilmente, embora com a garganta apertada. Sim, respondeu Lily, dizendo que tinha comido macarrão instantâneo às 19 horas, com um sorriso tão radiante que parecia quase forçado, acrescentando que tinha guardado um pacote na cozinha para a irmã. Vivian acenou com a cabeça e entrou no pequeno canto da cozinha. Separado da sala por uma cortina de pano, abriu o armário e viu o único pacote de macarrão numa prateleira vazia, ao lado de um frasco quase vazio de molho de peixe e um recipiente de sal. A geladeira vazia. Esse aí, achei. 3 meses de aluguel atrasado, as contas do hospital de Marcos empilhadas na mesa como uma montanha de papel e a cirurgia de os 250 mil dólares pairando sobre suas cabeças como uma lâmina prestes a cair. Vivian encostou-se na parede da cozinha, fechou os olhos e pela primeira vez naquela noite deixou o corpo tremer, porque no restaurante ela tinha permanecido firme como uma rocha diante de Serena Ashford, não tinha derramado uma única lágrima. Diante de Alexander Moretti, ela tinha falado como se estivesse a se dirigir a um homem comum, em vez do chefe da máfia mais perigoso da Costa Leste. Mas aqui, nesta cozinha escura e com cheiro de mofo, ela era apenas Vivian Holloway, uma mulher de 27 anos afogando-se na própria vida. Ela levou a mão à bochecha, onde a contusão latejava, e sussurrou na escuridão. O que devo fazer agora, mãe? Não sei mais o que fazer. E não houve resposta. Apenas a respiração ofegante de Marcos, o som suave das teclas do teclado de Lily e o som distante das sirenes das ambulâncias ecoando pela noite, como um lembrete de que a morte estava à espera do outro lado da porta. Ao mesmo tempo, do outro lado de Manhattan, dentro de uma luxuosa cobertura com vista para o Central Park, Serena Ashford estava a destruir uma coleção de cristais Baccarat no valor de centenas de milhares de dólares. Cada copo, cada vaso, cada ornamento primorosamente trabalhado era atirado contra as paredes de cor creme e explodia em milhares de cacos brilhantes. Ela gritava, um grito alimentado por puro ódio que ecoava pelo vasto espaço, sem ser ouvido por ninguém, porque ela tinha mandado todos os empregados embora. No momento em que Nikolai a deixou na porta, a humilhação da noite queimava em seu peito como ácido. Alexander a repreendeu na frente de todo um restaurante, na frente de parceiros de negócios, na frente de funcionários subalternos, e tudo isso por causa de quem? Por causa de uma pequena empregada sem valor, uma rapariga sem nada em seu nome, exceto olhos desafiadores e uma calma irritante. Serena parou em meio aos destroços, o peito arfando, os cabelos loiros platinados soltos do penteado perfeito, os olhos azuis claros brilhando de fúria. Ela olhou para o anel de noivado de 12 quilates em seu dedo, o diamante brilhando sob o lustre como uma provocação cruel. 12 quilates, um símbolo de poder, um símbolo de sua posição ao lado do homem mais poderoso de Nova York. E agora tudo estava a tremer por causa de uma empregada de mesa. Serena pisou nos vidros partidos sem se importar que os cacos estivessem a cortar as solas dos seus sapatos de salto alto e pegou num segundo telemóvel de uma gaveta escondida no seu guarda-roupa. Não era o telemóvel que Alexander conhecia, mas um telemóvel descartável que ela mantinha escondido há 6 meses. Ela discou o único número armazenado e esperou. Um toque, 2. Então, uma voz masculina áspera veio pela linha, divertida e preguiçosa, dizendo que ligar tão tarde devia significar algo importante.
Ou talvez ela sentisse a sua falta. Vincent Castellano, o chefe da máfia que controlava o sul de Manhattan e inimigo jurado da família Moretti. Serena cerrou os dentes e engoliu a sua raiva pela condescendência dele, porque durante 6 meses ela suportara a falta de respeito de Vincent em troca de promessas de poder real. O tipo de poder que Alexander nunca lhe dera, apesar de 3 anos de noivado. O plano mudou, disse ela com a voz fria como aço. Preciso de agir mais cedo do que o planeado. Vincent ficou em silêncio por um momento, e Serena quase podia imaginar o sorriso predatório a espalhar-se pelo rosto marcado por cicatrizes. O que aconteceu? Perguntou ele. O teu noivo perfeito magoou-te. Não zombes de mim, Castelano, rosnou Serena. Eu forneci-te informações sobre as rotas de transporte de Moretti durante 6 meses. Cada reunião secreta, cada novo parceiro, cada fraqueza no sistema dele. Agora eu quero ação. E quero que a empregada do Sarafino pague por isso. O silêncio prolongou-se. Então Vincent falou novamente com um tom mais agudo. Qual empregada? Vivian Holloway. Serena cuspiu o nome como se fosse amargo na sua língua. Ela ousou humilhar-me esta noite. E Alexander ficou do lado dela. Quero que ela desapareça e quero usá-la como isca para atrair Alexander para uma armadilha. Vincent riu alto. Um som baixo e estrondoso crepitou na linha. Oh, Serena, tu sempre sabes como tornar as coisas interessantes. Muito bem, estou a ouvir. Fala-me sobre essa empregada de mesa e vamos discutir como transformá-la numa peça no tabuleiro do jogo para derrubar Alexander Moretti. 3 dias passaram como um sonho estranho que Vivian não conseguia dizer se era real ou imaginário. E no Sarafino, tudo tinha mudado de maneiras sutis, mas inconfundíveis. Ninguém ousava olhar para ela por muito tempo. Ninguém lhe atribuía as tarefas mais pesadas. Theodore Grant tratava-a com a mesma mistura de respeito e desconforto que reservava para os hóspedes mais poderosos. O seu salário duplicado aparecia na sua conta exatamente como prometido. E pela primeira vez em 2 anos, Vivian pôde comprar carne fresca para cozinhar para Marcus e Lily, em vez de sobreviver com macarrão instantâneo sem fim. No entanto, ela sabia que não existia almoço grátis neste mundo. A chamada chegou às 15 horas do terceiro dia, enquanto ela se preparava para o turno da noite. Um número desconhecido, mas uma voz familiar a informando que um carro a esperava lá embaixo e que o Sr. Moretti esperava vê-la na Moretti Tower dentro de 1 hora, a linha caindo antes que ela pudesse dizer uma palavra. Vivian olhou para o que estava vestindo. Uma camiseta velha e jeans desbotados, depois para Marcos, adormecido no sofá, e ela soube que não tinha tempo para se trocar nem a opção de recusar. 20 minutos depois, ela estava sentada em um elegante Mercedes-Maybach preto, deslizando pelas ruas de Manhattan, que ela só tinha visto pelas janelas do metrô, com o motorista em silêncio durante todo o trajeto. A Torre Moretti erguia-se no distrito financeiro como um monumento de vidro e aço com 70 andares, refletindo o céu cinzento de Nova York, como um espelho colossal. Vivian atravessou um átrio revestido de mármore preto, passou por seguranças vestidos de preto com discretos auriculares e foi acompanhada até um elevador privado que a levou diretamente ao topo. Quando as portas se abriram, ela entrou num espaço que parecia outro mundo. Pisos de nogueira polida, janelas do chão ao teto revelando toda Manhattan. Pinturas abstratas valendo milhões nas paredes. E no centro de tudo isso, Alexander Moretti estava de costas para ela, olhando para fora como se estivesse inspecionando um reino que lhe pertencia. Senhorita Holloway, disse ele sem se virar, sua voz ecoando na quietude. Obrigado por vir. Vivian avançou, os seus tênis gastos suando dolorosamente deslocados no chão caro. Não achei que tivesse a opção de não vir, Sr. Moretti. Alexander virou-se, um sorriso fino surgindo brevemente diante da sua honestidade. Vestido com um fato cinza de 3 peças, camisa branca e sem gravata, parecia mais um executivo da Fortune 500 do que o mais notório chefe da máfia da Costa Leste, embora os seus olhos cinzentos permanecessem frios como aço e afiados como lâminas. Você é inteligente, observou ele, e é por isso que eu queria falar com você. Ele se dirigiu à enorme secretária de ébano e sentou-se, gesticulando para que Vivian se sentasse na cadeira à sua frente. E ela o fez, com as costas direitas, as mãos nas coxas, à espera.
Tenho um trabalho para você, disse Alexander sem preâmbulos. Um trabalho perigoso, mas bem pago. Vivian não disse nada, apenas o observou. Preciso de um mensageiro, continuou ele, sem tirar os olhos dela. Alguém de fora da organização. Desconhecido, insuspeito. Levará uma pasta a um local. Entregá-la a uma pessoa que eu designar e depois irá embora. Não a abra. Não faça perguntas. Não conte a ninguém. Parece simples, disse Vivian calmamente. Mas se fosse simples, não precisaria de mim. Correto. Alexander acenou com a cabeça. E ela poderia jurar que viu um lampejo de respeito nos olhos dele. O homem que você encontrará é Raymond Cross, um traficante de armas. Este encontro é um teste à lealdade dele. Você entregará a mensagem e observará a reação dele. Se tudo correr bem, você voltará para casa e sua vida continuará como antes. E se não correr bem, se não, Nikolai estará por perto para garantir a sua segurança, respondeu Alexander. Mas não vou mentir para você e dizer que não há risco. E é por causa desse risco que estou disposto a pagar $300.000. O coração de Vivian pareceu parar por um instante. $300.000. O suficiente para pagar a cirurgia de Marcos. O suficiente para quitar a dívida do aluguel. O suficiente para Lily ter uma mesa lá adequada e livros novos. O suficiente para uma noite de sono sem medo do amanhã. Vejo que estás a tremer, observou Alexander, com o seu olhar perspicaz como o de um falcão. Vivian baixou os olhos e viu que os seus dedos estavam realmente a tremer e não o escondeu. Tenho um irmão que precisa de uma cirurgia cardíaca dentro de 3 meses, disse ela com franqueza. O custo é de $250.000. Não estou a tremer de medo. Estou a tremer porque esta é a primeira vez que vejo uma maneira de salvá-lo. Alexander estudou-a em silêncio e, quando falou, sua voz tinha um tom ligeiramente diferente, mais suave, embora ainda distante. Tem 24 horas para decidir, disse ele. Se aceitar, volte aqui amanhã a esta hora. Se recusar, mantenha o seu emprego na Sarafinos e esquecemos que esta conversa lá aconteceu. Não farei esta oferta 2 vezes. Vivian levantou-se, acenou com a cabeça educadamente, sem deferência, e caminhou em direção ao elevador, parando com a mão no botão de chamada. Já, senhor. Ela voltou-se. Se eu morrer neste trabalho, quem cuidará do meu irmão? Alexander olhou para ela e, pela primeira vez, algo além de um cálculo frio cruzou os seus olhos cinzentos. Um lampejo de curiosidade, uma dose de respeito, talvez até mesmo um traço de compaixão que ele nunca admitiria. Se morrer, isso será um fracasso meu, disse ele. E eu não aceito fracassos. As portas do elevador fecharam-se e Vivian entrou carregando uma pergunta pesada no peito. Uma pergunta que ela já tinha respondido muito antes de fazê-la. Naquela noite, Vivian não dormiu. Sentou-se no chão frio ao lado do sofá onde Marcos estava deitado. De costas contra a parede, joelhos encolhidos contra o peito, ouvia a respiração do irmão na escuridão. Cada respiração era uma batalha, uma inspiração pesada, uma expiração rouca, seguida de uma pausa aterradora antes de o ciclo recomeçar. E às vezes, essa pausa se prolongava tanto que Vivian se via prendendo a respiração, com o coração batendo forte no peito, até ouvir a próxima inspiração frágil. Ela se lembrou da consulta com a Dr. Chen 2 semanas antes. Numa pequena sala de exames iluminada por luzes fluorescentes fortes, com cartazes cardiovasculares nas paredes, a médica, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos tristes por trás de óculos grossos, disse-lhe gentilmente que a condição de Marcos estava a deteriorar-se mais rapidamente do que o esperado, que a válvula cardíaca dele estava a falhar gravemente, que sem cirurgia dentro de 3 meses, o coração dele não aguentaria e que ela lamentava. Palavras que cortaram Vivian como lâminas. $250.000. O número a assombrava todas as noites desde então, como um monstro agachado no escuro, esperando para devorar a pouca esperança que lhe restava. Ela calculou todas as opções possíveis. Vender um rim poderia render $20.000, se tivesse sorte, e ela precisava dos 2 rins para continuar trabalhando e sustentando os irmãos. Os bancos não emprestariam tal quantia a uma empregada de mesa sem garantias. As instituições de caridade tinham listas de espera que se estendiam por anos. Ela até considerou vender o seu corpo, mas mesmo isso não renderia dinheiro suficiente em 3 meses. E agora, no meio de todo aquele desespero,
Alexander Moretti apareceu com $300.000 e um trabalho perigoso. Vivian olhou para o canto onde Lily dormia num colchão fino no chão. Um cobertor velho envolvia-a como um casulo. 13 anos. A sua irmã tinha apenas 13 anos. E se Vivian morresse, quem cuidaria de Lily? Quem garantiria que ela continuasse na escola, comesse direito, crescesse como uma criança normal? Mas se Vivian não fizesse nada, Marcus morreria. E se Marcus morresse, uma parte de Vivian morreria com ele. Ela tinha perdido o pai. Ela tinha perdido a mãe. Ela não podia perder o irmão também. Ela levou a mão ao bolso do peito, onde o lenço de linho da mãe repousava como uma lembrança silenciosa. A mãe tinha lutado até o último suspiro, agarrando-se à vida por todos os meios possíveis. Não porque temesse a morte, mas porque não queria deixar os filhos para trás. E agora Vivian também tinha que lutar, por todos os meios necessários. Lá fora, à janela, o céu começou a passar de preto para cinzento, sinalizando o amanhecer que se aproximava. Vivian Rose moveu-se suavemente pela sala para não acordar os irmãos, pegou o velho telefone da mesa e digitou uma breve mensagem para o número que a tinha ligado na tarde anterior. Concordo, ela pressionou enviar. E naquele momento, Vivian Holloway soube que tinha atravessado uma porta da qual não havia volta, e ela só podia esperar que o que estava do outro lado não fosse o inferno. Nikolai Volkov não era o tipo de homem que falava muito, e durante os 3 dias de treino numa cave escondida sob a Torre Moretti, Vivian podia contar nos dedos de uma mão o número de frases completas que ele lhe disse, mas o que ele lhe ensinou ela nunca esqueceria. No primeiro dia, ele levou-a para uma sala vazia com paredes de betão cinza e piso de borracha preta, atirou-lhe uma garrafa de água e disse apenas uma palavra. Observe. Ela não entendeu o que ele queria dizer até que ele a fez sentar-se num canto e ficar olhando através de uma janela de vidro, espelhado com vista para o átrio principal da Torre Moretti, por 3 horas inteiras. Após o que ele perguntou quantas pessoas tinham passado, quantas usavam ternos azuis, quantas olhavam para os seus telemóveis enquanto caminhavam, quantas carregavam armas escondidas. Vivian respondeu com mais de 80% de precisão e, pela primeira vez, viu Nikolai levantar ligeiramente uma sobrancelha, o mais próximo de aprovação que ele era capaz de demonstrar. "Onde você cresceu?" perguntou ele. "No Bronx", respondeu Vivian. "No sul do Bronx, quando você volta para casa depois da meia-noite, se não observar, não vive até de manhã." Nikolai acenou com a cabeça, como se isso explicasse tudo. No segundo dia, ele ensinou-lhe como identificar uma mentira. Eles caminharam pelas ruas movimentadas de Manhattan, enquanto Nikolai apontava sinais que as pessoas comuns nunca notavam. Um homem cujos sapatos eram novos demais para as suas roupas gastas. Uma mulher a ler um jornal, cujos olhos nunca se moviam pela página. Um carro estacionado há muito tempo, com o motorista ainda dentro. Pequenos detalhes que podiam ser letais. "Aprendes rápido", disse Nikolai no final do dia. E foi o maior elogio que ele lhe fez. No terceiro dia, ele ensinou-lhe como manter a calma sob ameaça. Sem aviso, ele sacou a arma e apontou diretamente para o rosto dela. E Vivian não recuou. Ela simplesmente olhou para ele com os olhos castanhos escuros e firmes, como se o cano não fosse nada mais do que um brinquedo de plástico inofensivo. "Você não tem medo da morte", disse Nikolai abaixando a arma. Sua voz não era uma pergunta. "Tive medo de muitas coisas na minha vida", respondeu Vivian calmamente, como se estivesse a discutir o tempo. "Medo de não ter dinheiro para pagar o aluguer, medo de que o meu irmão morresse antes que pudéssemos pagar a cirurgia, medo de que a minha irmã tivesse de abandonar a escola. A morte é apenas um fim. Essas outras coisas são um inferno na terra." Nikolai observou-a por um longo momento, os seus olhos azuis de aço reavaliando-a desde o início, e então disse algo que ela não esperava. O Sr. Moretti escolheu a pessoa certa. Na tarde do terceiro dia, Vivian foi levada para outra sala para receber a sua missão oficial, uma pasta de couro preta sobre a mesa ao lado de um terno cinza caro, sapatos de salto alto e um pequeno relógio elegante. "Amanhã você encontrará Raymond Cross no St. Regis Hotel", disse Nikolai. "Sala de reuniões privada Lancaster, segundo andar. Entre e entregue a pasta. Observe a reação dele e saia. Estarei por perto. Se houver algum problema, diga Beira-Mar e eu entrarei em ação imediatamente." Beira-Mar,
repetiu Vivian, memorizando a palavra código. Entendido. Ela olhou para a pasta preta e imaginou o que havia dentro. Um contrato, dinheiro ou algo muito mais perigoso. Mas não perguntou, porque lhe tinham dito para não perguntar. E Vivian Holloway sabia como seguir as regras quando a vida das pessoas que amava dependia disso. A rua. O Hotel Regis erguia-se ao longo da Quinta Avenida como um palácio europeu deslocado entre as torres de vidro de Manhattan. E Vivian atravessou a porta giratória de latão polido, os saltos batendo suavemente no chão de mármore, a pasta de couro preta bem apertada na mão direita, o fato cinzento feito à medida assentava-lhe como se fosse feito à medida. O cabelo estava cuidadosamente preso na nuca. A maquilhagem leve escondia as olheiras e a contusão na bochecha que já quase tinha desaparecido. Parecia uma jovem mulher de negócios a caminho de uma reunião importante. Ninguém suspeitando que apenas uma semana antes ela estava a servir pratos num restaurante e a tremer com as contas médicas. O átrio brilhava sob um enorme lustre de cristal suspenso no teto alto, e Vivian examinou o espaço como Nicolai lhe ensinara, contando os guardas, observando a localização das câmaras, mapeando as saídas, duas na porta da frente, uma na recepção e uma patrulhando perto dos elevadores. Nicolai não estava à vista, mas ela sabia que estava perto. Talvez no café do outro lado da rua, com um auricular escondido debaixo da gola. Subiu a ampla escadaria até ao segundo andar, onde salas de reuniões privadas abrigavam conversas que não deviam ser vistas. A sala Lancaster, no final do corredor, tinha a porta de carvalho fechada, sem identificação, não dando nenhuma pista do que esperava lá dentro. Vivian respirou fundo, lembrou-se da respiração ofegante de Marcos na noite anterior e bateu 3 vezes, conforme instruído. «Entre!» respondeu uma voz masculina grave. Ela empurrou a porta. A sala era menor do que ela esperava, decorada em estilo clássico, com papel de parede esmeralda e móveis de mogno, uma mesa redonda no centro e sentado à sua frente, Raymond Cross, com cerca de 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás e um rosto marcante, com uma cicatriz tênue que ia da têmpora até o queixo. Os seus olhos castanhos turvos traziam o brilho cansado de um homem que tinha vivido demasiado tempo nas sombras para confiar em alguém. Vestido com um fato azul escuro e uma gravata afrouxada, tinha a mão direita debaixo da mesa, o que indicava a Vivian que estava armado. «Traga um presente do Sr. Moretti», disse ela com voz calma e clara, sem se abalar, enquanto colocava a pasta sobre a mesa e recuava. Raymond Cross não tocou nela. Ele a examinou da cabeça aos pés, seu olhar procurando armas, gravadores, sinais de engano. «Moretti enviou uma garota para me encontrar», disse ele, sua voz parecendo cascalho sendo triturado. «Estranho. Ele geralmente envia Nicolai, ou pelo menos um homem armado. Eu sou a mensageira, Sr. Cross», respondeu Vivian calmamente. «A minha tarefa é entregar a pasta e ir embora. O que você faz com ela depois não é da minha conta». Raymond Cross observou-a por vários segundos, depois levantou-se de repente e contornou a mesa, a mão direita já não escondida. Uma pistola Beretta preta brilhando em sua mão enquanto a apontava diretamente para ela, o cano a menos de um passo da sua testa. «Abra a pasta», ordenou friamente. Vivian não se mexeu. Ela olhou para a arma, depois nos olhos dele, e o que ele viu no seu olhar castanho escuro o fez hesitar. Sem medo, sem pânico, apenas uma calma congelada como um lago selado no gelo. «Recebi instruções para não abri-la», disse ela com firmeza, como se a arma não fosse nada mais do que uma caneta apontada para ela. «Pode abri-la você mesmo, mas se me atirar, o Sr. Moretti não ficará satisfeito. E acredito que sabe o que acontece quando o Sr. Moretti fica descontente». Raymond Cross cerrou os dentes, apertando o dedo no punho da arma. «Quem é você?» ele rosnou. «Moretti nunca usa estranhos para este tipo de trabalho. Está a testar-me ou estou a ser enganado? Sou apenas uma mensageira». «Sr. Cross», Vivian repetiu com a voz inalterada, mesmo com o coração a bater forte no peito. «Não sei o que há dentro da mala. Não sei que acordo tem com o Sr. Moretti. Só sei que se ele quisesse que estivesse morta, já estaria morta sem precisar de uma rapariga como eu para entregar uma mensagem». O silêncio prolongou-se enquanto Raymond Cross olhava para ela. Depois de volta para ela,
ponderando possibilidades, calculando ângulos, procurando vantagens. E então ele riu. Um som seco como folhas de outono a raspar pedra. Tem coragem, rapariga, disse ele. Mas não confio nisto. Acho que és isca. Acho que Moretti está a testar-me, e não gosto de ser testado. Ele engatilhou a arma, o clique cortando o silêncio da sala como uma sentença de morte. Viven sabia que deveria dizer a palavra código beira-mar, e Nikolai entraria em ação. Mas algo teimoso dentro dela, a mesma força que a impediu de chorar quando Serena lhe deu um tapa. O mesmo orgulho que a fez limpar a blusa da mulher que a humilhou a obrigou a falar. Sr. Cross, tenho um irmão de 17 anos à espera de uma cirurgia cardíaca. Tenho uma irmã de 13 anos à minha espera em casa. Se me matar aqui, só este intermediário. Não só irá irritar o Sr. Moretti, como irá matar duas crianças inocentes no Bronx, porque sou a única que as sustenta. Consegue viver com isso? Raymond Cross congelou, olhando para ela, e pela primeira vez algo além de suspeita brilhou nos seus olhos. Antes que ele pudesse reagir, a porta da sala de reuniões se abriu. Nikolai, entrando com a arma já em punho, apontou diretamente para a cabeça de Raymond Cross. Abaixe a arma, Cross, disse Nikolai calmamente. Acabaste de falhar no teste de lealdade. O Sr. Moretti entrará em contato contigo mais tarde para discutir as consequências. Raymond Cross baixou a arma lentamente, o olhar ainda fixo em Vivian, com uma expressão que ele não conseguia definir. E enquanto Nikolai a escoltava para fora, a sua voz os acompanhou. Esta rapariga é perigosa, Moretti. Ela não conhece o medo, e aqueles que não conhecem o medo não podem ser controlados. Nikolai não disse nada, apenas colocou a mão firme nas costas de Vivian e a guiou em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam, ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não ativou o código, disse ele. Não precisei, respondeu Vivian, percebendo que suas mãos agora tremiam. A resposta tardia do corpo após o perigo ter passado. Ele não atiraria. Como é que sabias? Porque ele perguntou quem eu era em vez de puxar o gatilho. As pessoas que pretendem matar nunca fazem perguntas. Nikolai ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou com uma voz ainda fria, mas com um novo tom, quase de respeito. Esta não foi a primeira vez que enfrentaste o perigo. Não, respondeu Vivian suavemente, com os olhos desfocados. Cresci no Bronx. Enfrentar o perigo foi como sobrevivi. 2 semanas passaram como uma tempestade silenciosa que arrastou Vivian para um mundo completamente diferente. E depois da missão com Raymond Cross, ela recebeu mais 3 missões, cada uma mais complexa que a anterior. Todas foram concluídas sem um único erro. A segunda missão exigia que ela entregasse um pacote de documentos a um político no Plaza Hotel, passando por 3 camadas de segurança sem ser revistada, porque parecia nada mais do que uma secretária comum. A terceira missão exigiu que ela ficasse sentada num café por 4 horas seguidas, observando e memorizando a rotina de chegada, o número de guarda-costas, hábitos, vulnerabilidades. A quarta missão envolveu extrair informações de uma contabilista insatisfeita disposta a vender os segredos da sua empresa. E Vivian conduziu a conversa com tanta habilidade que obteve tudo o que precisava sem que a mulher suspeitasse de nada. Após cada missão, Vivian era convocada à Torre Moretti para se reportar diretamente a Alexander. No início, essas reuniões não duravam mais do que 10 minutos. Ele perguntava, ela respondia, ele acenava com a cabeça. Ela saía, mas gradualmente as reuniões foram ficando mais longas, 20 minutos, 30, 1 hora. E Alexander começou a fazer perguntas que iam além das missões em si. Ele perguntou o que ela achava da contabilista, quais eram os verdadeiros motivos da mulher, se ela era confiável. Ele pediu a opinião de Vivian sobre a programação do rival, sobre as fraquezas que ela havia notado, sobre a melhor forma de explorá-las. E o que mais surpreendeu Vivian foi que ele realmente ouvia as respostas dela. Numa tarde, depois que ela completou a quarta missão, Alexander a convidou para ficar para o chá, em vez de dispensá-la como de costume, e o escritório dele estava cheio da luz dourada da tarde, com vista para Manhattan, mergulhando no pôr do sol. E pela primeira vez, Vivian percebeu que aquela sala não era apenas o seu local de trabalho, mas o lugar onde ele passava a maior parte do tempo sozinho. Sabe por que escolhi você, Holloway? Perguntou Alexander, enquanto servia chá de um bule de porcelana chinesa antigo em 2 xícaras pequenas.
Porque não tenho nada a perder, respondeu Vivian com sinceridade. Pessoas que não têm nada a perder não podem ser compradas ou ameaçadas. Errado. Alexander entregou-lhe uma chávena. Os seus olhos cinzentos transmitiam algo quase caloroso, apesar da distância. Tens tudo a perder. Os teus 2 irmãos. É por isso que sei que nunca me trairás. Não porque és leal a mim, mas porque és leal a eles, e para os proteger, farias qualquer coisa. Vivian tomou um gole de chá. A doçura amarga espalhou-se pela sua língua, e ela percebeu que ele estava a dizer a verdade. Ela não era leal a Alexander Moretti. Ela estava apenas a fazer o que era necessário para salvar Marcos e proteger Lily. Mas isso importava quando o resultado era o mesmo. Por que confia em mim? Ela perguntou em troca. Não sabe nada sobre mim, exceto que sou uma empregada de mesa pobre do Bronx. Eu sei o suficiente. Alexander recostou-se na cadeira com a chávena de chá na mão, o olhar voltado para a janela, como se estivesse a olhar para algo distante. Eu sei que você levou um tapa e não chorou. Eu sei que você usou a coisa mais preciosa que possui para limpar a blusa do seu inimigo. Eu sei que você enfrentou uma arma sem tremer. Essas coisas me dizem mais do que qualquer arquivo jamais poderia dizer. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas aprendendo a se entender sem muitas palavras. E Vivian percebeu que nas últimas 2 semanas, Alexandra havia mudado a maneira como a tratava. Não eram mais empregador e empregada. Não eram mais chefe da máfia e empregada de mesa. Ele falava com ela como igual, pedia a opinião dela, ouvia-a e, às vezes, quando achava que ela não estava olhando, olhava para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não tenho muitas pessoas em quem posso confiar, disse Alexander de repente, com a voz mais baixa e suave do que o habitual. Neste mundo, confiar na pessoa errada significa a morte. Mas não confiar em ninguém é outro tipo de morte. Mais lenta, mas não menos dolorosa. Como se chama isso? Perguntou Vivian baixinho. Solidão, respondeu Alexander, ainda olhando pela janela. E naquele momento, ele já não parecia o chefe da máfia mais temido da Costa Leste. Era simplesmente um homem de 36 anos, rico, poderoso e completamente sozinho. Vivian não disse nada. Não tinha palavras para confortar um homem como ele, e não tinha certeza se ele queria conforto. Mas ficou ali, sentada em silêncio, a beber chá com ele, a ver o pôr do sol de Manhattan desaparecer por trás do vidro. E às vezes, uma presença silenciosa é tudo o que uma pessoa solitária realmente precisa. A chamada chegou às 11 da noite, assim que Vivian terminou o seu turno no Sarafinos e estava prestes a apanhar o metro de volta para o Bronx. A voz do outro lado da linha, concisa como sempre, disse-lhe que o Sr. Moretti queria vê-la e que um carro estava à espera na entrada dos fundos do restaurante. E Vivian não perguntou o porquê, não perguntou o que tinha acontecido, simplesmente colocou o telefone no bolso e saiu para onde o familiar Mercedes preto estava à espera. 30 minutos depois, ela estava diante da porta do escritório de Alexander, no último andar da Moretti Tower, imaginando o que poderia ser tão urgente que não pudesse esperar até de manhã. E quando ela empurrou a porta, a primeira coisa que notou foi como a sala estava mais escura do que o normal, iluminada apenas por um pequeno candeeiro de secretária e pelo fogo tremeluzente na lareira do canto. Alexander estava sentado numa poltrona de couro perto das chamas, em vez de atrás da sua secretária, com uma garrafa de uísque já meio vazia na mesa lateral. O copo na sua mão estava quase vazio e ele não estava a usar fato. Era a primeira vez que Vivian o via vestindo apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, a gravata afrouxada, o cabelo ligeiramente despenteado, não mais perfeitamente penteado para trás, parecendo cansado, parecendo humano. Sente-se, disse ele sem olhar para ela, os olhos fixos no fogo dançante, acrescentando que havia outra garrafa na prateleira, se ela quisesse. Vivian dirigiu-se à poltrona em frente a ele e sentou-se, recusando a bebida, dizendo baixinho que ele não a tinha chamado à meia-noite apenas para beber. E Alexander soltou uma risada curta e sem humor, respondendo que não era por isso, e então ficou em silêncio por um longo momento, os olhos cinzentos ainda procurando respostas nas chamas. Hoje é o aniversário da morte do meu pai, disse ele finalmente. Vivian não disse nada,
Simplesmente ficou onde estava, compreendendo que ele precisava ser ouvido mais do que respondido. Há 15 anos, continuou Alexander, com a voz distante e pesada. Ele foi traído pelo homem em quem mais confiava, um parceiro de negócios de 20 anos, alguém que considerava um irmão. 3 tiros no peito, neste mesmo escritório, bem na minha frente. E eu tinha 21 anos. Um arrepio percorreu a espinha de Vivian, apesar do calor da lareira, ao imaginar um jovem testemunhando o assassinato do pai, e ela perguntou suavemente o que ele tinha feito. Eu o matei, respondeu Alexander sem emoção, como se estivesse descrevendo o tempo com as próprias mãos. Ele ainda tinha 3 balas na arma, mas nunca mais disparou outro tiro. Foi a primeira vez que matei alguém, e a partir daquele momento, nunca mais confiei em ninguém. O fogo crepitava suavemente, sombras saltavam pelas paredes, e Vivienne olhou para o homem à sua frente, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste, e pela primeira vez viu uma rachadura na armadura que ele usava há 15 anos. Sr. Moretti, disse ela depois de um tempo, não sei o que dizer para fazê-lo se sentir melhor. Não sou boa a consolar pessoas, mas sei como é perder os pais e sei que esse tipo de dor nunca desaparece de verdade. Ela apenas se torna parte de você, como uma cicatriz com a qual aprende a conviver. Alexander virou-se para ela, seus olhos finalmente deixando o fogo, as chamas refletidas em seu olhar cinza, fazendo-os parecer mais quentes, mais humanos. Quando você perdeu seus pais? Perguntou ele. Quando tinha 16 anos, respondeu Vivian. Um acidente de carro. Eles estavam a vir me buscar na escola quando um caminhão passou um semáforo vermelho. O meu pai morreu na hora. A minha mãe viveu mais 2 semanas no hospital antes de segui-lo. E depois disso, tive que criar os meus 2 irmãos sozinha. O silêncio se instalou entre eles. Mas era o silêncio de 2 pessoas que compartilhavam uma ferida sem precisar de palavras. E Vivian entendeu então por que Alexander a chamara naquela noite. Não por causa do trabalho, não porque precisasse de algo, mas porque, no aniversário da morte do pai, ele não queria ficar sozinho. E de todas as pessoas ao seu redor, seus subordinados, seus parceiros, sua noiva distante, ele escolheu ligar para ela, uma garçonete do Bronx que conhecia há apenas algumas semanas. Sabes o que isso significa? Perguntou Alexander baixinho, quase num sussurro. Esta é a primeira vez em 15 anos que conto esta história a alguém. Vivian olhou para ele, poderoso, rico, implacável e completamente sozinho. E disse que isso significava que ele confiava nela ou que estava muito bêbado. E Alexander riu, um riso verdadeiro, o primeiro que ela já tinha ouvido dele, fazendo-o parecer mais jovem, menos assustador, menos distante, admitindo que provavelmente eram as duas coisas. Depois pousou o copo e olhou para ela com olhos que tinham perdido um pouco da sua frieza habitual, dizendo que, fosse qual fosse a razão, estava feliz por ela estar ali naquela noite, Holloway. Vivian não respondeu em voz alta. Simplesmente acenou com a cabeça e ficou, sentada com ele junto à lareira. 2 estranhos de mundos diferentes, partilhando um pequeno espaço de compreensão, enquanto lá fora, Manhattan brilhava com luzes, como se a cidade nunca dormisse. E dentro daquela sala, o tempo parecia ter parado, e Vivian percebeu que algo havia mudado entre eles naquela noite, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Enquanto Vivian se sentava junto à lareira com Alexander na Moretti Tower, 16 quilômetros a sul de Manhattan, outra reunião decorria numa cave escondida debaixo de um antigo armazém na zona industrial de Brooklyn, onde Serena Ashford estava diante de um quadro branco coberto de fotografias, diagramas e linhas vermelhas que se interligavam como um mapa de batalha. Seu cabelo loiro platinado estava penteado para trás. Seus olhos azuis claros brilhavam com crueldade e sede de vingança, enquanto Vincent Castellano relaxava em uma cadeira de couro no canto, com um charuto cubano meio queimado na mão, a fumaça enrolando-se em torno de seu rosto marcado por cicatrizes como um véu de sombra. E ao seu lado estavam 2 guarda-costas armados e Theodore Grant, o gerente dos Sarafinos, tremendo como uma folha ao vento, com o suor escorrendo pela testa, apesar do frio intenso que parecia inverno. O plano está pronto, disse Serena, com a voz afiada como uma lâmina. A rapariga Holloway será a isca perfeita. Alexander confia nela. Isso é óbvio pelo fato de ele a ter usado em 4 missões consecutivas e até a ter chamado ao seu escritório à noite. Castellano deu uma tragada no charuto,
com o fumo a sair pelas narinas como um dragão pensativo, e perguntou se ela tinha a certeza de que as informações falsas levariam Moretti exatamente para onde eles queriam. Com certeza, respondeu Serena, virando-se para Theodore, com os olhos semicerrados como um gato a estudar um rato. Theodore, conte ao Sr. Castellano sobre a próxima reunião que Alexander está a preparar. Theodore engoliu em seco, com a garganta seca e arenosa, sabendo que, se Alexander descobrisse essa traição, a morte seria o resultado mais benevolente que ele poderia esperar. No entanto, uma dívida de jogo de 10 anos atrás com Castellano ainda pairava sobre sua cabeça. E Castellano deixou claro que, se Theodore não cooperasse, sua irmã, em Nova Jersey, sofreria as consequências. Há uma reunião importante no próximo sábado, disse Theodore, com a voz trêmula. No St. Mark's Club, Alexander se reunirá com vários parceiros russos para discutir uma nova rota marítima através do porto de Newark. É a reunião mais importante do ano. Muito poucas pessoas sabem sobre ela. Apenas Alexander, Nikolai e eu, porque sou responsável por reservar a sala privada. Castellano sorriu como uma raposa, avistando uma galinha gorda, e perguntou qual seria o papel da rapariga oca. Serena tirou a fotografia de Vivian do quadro e olhou para o rosto da rapariga que a tinha humilhado com ódio indisfarçável, dizendo que a rapariga atuaria como mensageira para esta reunião, que Theodore garantiria que a informação chegasse até ela por acaso, fazendo-a acreditar que tinha descoberto algo importante, mas que a informação seria falsa, levando Alexander a um local diferente, onde já estariam à espera. E quanto a Daniel Mercer? Perguntou Castellano. O contabilista está pronto? Serena acenou com a cabeça, um meio sorriso curvando os seus lábios, explicando que Daniel Mercer era o contabilista-chefe de Alexander há 15 anos e conhecia todos os segredos financeiros do Império Moretti. Que nos últimos 6 meses, Serena o tinha cultivado, descoberto que a sua esposa estava a ter um caso com um jovem personal trainer e usado esse conhecimento para manipulá-lo. Que Daniel acreditava que estava a trabalhar com Castellano para se vingar da sua esposa e garantir dinheiro para fugir, sem saber que era apenas um peão descartável que arcaria com toda a culpa quando tudo desmoronasse. Mercer transferiu a lista de ativos offshore de Alexander para mim na semana passada, disse Serena. E mais importante, ele estará no Clube St. Mark's naquela noite como testemunha da armadilha. Quando tudo desmoronar, Alexander acreditará que Mercer era o único espião, e a suspeita nunca recairá sobre mim. Castellano levantou-se, aproximou-se de Serena e colocou a mão no ombro dela num gesto íntimo e ameaçador, dizendo que ela tinha feito um bom trabalho e que, quando tudo acabasse, ela teria Sarafinos, 1/3 do território oriental e a liberdade de Alexander Moretti. Serena olhou para ele, os olhos azuis pálidos brilhando de ambição e ódio, dizendo que não queria apenas liberdade, queria ver a cara de Alexander quando ele percebesse que a mulher com quem estava prestes a se casar o havia traído desde o início, e queria que a pequena empregada de mesa pagasse por ousar roubar a atenção dele. Naquela noite, quando Vivian saiu da Torre Moretti após sua conversa tranquila junto à lareira com Alexander, ela não sabia que uma mensagem já havia sido enviada a Theodore Grant. Prepare o vazamento. O plano começa em 48 horas. A armadilha estava montada e Vivian Holloway, a garçonete do Bronx com olhos destemidos, estava caminhando direto para ela sem saber de nada. 2 dias após a noite junto à lareira, Vivian recebeu a notícia da reunião no St. Mark's Club de uma forma que imediatamente a fez sentir que algo estava errado. Theodore Grant chamou-a ao seu escritório no Sarafinos após o horário de funcionamento e alegou que tinha acidentalmente deixado um ficheiro importante na sua secretária e precisava da ajuda dela para o entregar na Moretti Tower na manhã seguinte. E quando Vivian pegou a pasta, uma folha de papel escorregou, como se tivesse sido deliberadamente colocada de forma muito solta, detalhando a reunião de Alexander com os parceiros russos no sábado, o local, a hora, o número de participantes e até mesmo a senha para acessar a sala privada. Theodore fingiu pânico ao pegá-la rapidamente, alertando-a de que se tratava de informação confidencial que ela não deveria contar a ninguém antes de rapidamente acompanhá-la para fora do escritório. Mas Vivian tinha vivido tempo suficiente num mundo repleto de enganos para reconhecer o cheiro de uma armadilha.
porque informações tão confidenciais nunca eram guardadas numa pasta comum. E Theodore Grant, um homem tão meticuloso que beirava a paranoia, nunca se esquecia de nada acidentalmente. Naquela noite, em vez de apanhar o metro de volta para o Bronx, como de costume, Vivian escondeu-se nas sombras do beco em frente aos Sarafinos e esperou, aplicando tudo o que Nikolai lhe ensinara. Misturar-se com a escuridão, controlar a respiração, observar sem ser vista. E perto da meia-noite, ela viu Theodore sair pela porta dos fundos do restaurante, com a cabeça baixa, o colarinho do casaco puxado para cima para esconder o rosto, sem chamar um táxi, sem se dirigir para a rua principal, mas deslizando por becos escuros como um homem fugindo de algo invisível. Vivian seguiu-o, mantendo distância suficiente para não ser detectada, mas perto o suficiente para não o perder no labirinto de becos do Lower East Side, até que ele parou em frente a um pequeno bar decadente com um letreiro de neon piscando, olhou em volta e entrou. Vivian esperou 3 minutos, depois contornou o bar, onde encontrou uma pequena janela rachada que dava para uma área de armazenamento, subiu num contentor do lixo, colou o olho à abertura e o que viu gelou-lhe o sangue nas veias. Theodore estava sentado em frente a um homem que ela reconheceu instantaneamente pelas fotografias nos arquivos de Alexander. Vincent Castellano, o chefe da máfia que controlava o sul de Manhattan e inimigo jurado da família Moretti, e ao lado dele, com um vestido preto justo e aquele cabelo loiro platinado familiar, estava Serena Ashford. Vivian prendeu a respiração e encostou o ouvido à abertura estreita para ouvir. A voz de Serena soou fria e presunçosa, dizendo que tudo estava pronto, que a empregada de mesa tinha recebido a informação falsa, que se ela a relatasse a Alexander, ele ajustaria os seus planos em conformidade e cairia direto na armadilha. E se ela não a relatasse, eles ainda tinham Theodore para garantir que a informação chegasse aos ouvidos certos. E se tudo correr como planeado? Perguntou Castellano através da fumaça do charuto. Serena respondeu com um sorriso tão venenoso quanto a picada de uma cobra. Que Alexander Moretti seria pego em flagrante durante uma transação ilegal de armas, que ela havia providenciado para que uma denúncia anônima chegasse ao FBI sobre a reunião, que agentes federais invadiriam o local. Alexander seria preso e o Império Moretti entraria em colapso, enquanto Mercer assumiria a culpa como traidor. A voz de Theodore tremeu quando ele perguntou se estaria seguro, e a risada seca de Castellano rasgou o ar quando ele disse que estaria seguro quando Castellano dissesse que estava. Ordenando-lhe que fosse para casa e não fizesse nada estúpido, Vivian escapou do seu ponto de observação, com o coração batendo como um tambor de guerra, correndo por becos escuros até chegar a um telefone público a 6 quarteirões de distância. No entanto, ela não ligou para Alexander. Ainda não, porque precisava de provas. Algo mais sólido do que o testemunho de uma empregada de mesa em que ele poderia ou não acreditar. Nos 2 dias seguintes, Vivian seguiu Serena como um fantasma, conhecendo a sua rotina por conversas ouvidas no Sarafinos, o spa às terças-feiras, almoços com amigos socialites às quartas-feiras, compras na Quinta Avenida às quintas-feiras, e na quinta-feira, enquanto Serena experimentava roupas num provador na Bergdorf Goodman, Vivian entrou na limusina que esperava do lado de fora, cuja porta foi descuidadamente deixada destrancada pelo motorista. Numa gaveta escondida debaixo do banco traseiro, ela encontrou o telemóvel descartável que Serena usava para se comunicar com Castellano, e Vivian fotografou todas as mensagens, todos os registros de chamadas, todas as provas que documentavam 6 meses de traição e conspiração para destruir Alexander Moretti. Quando ela saiu do carro apenas 3 minutos antes de Serena voltar, o seu próprio telemóvel estava apertado na sua mão e cheio de provas. Vivian Holloway sabia que tinha algo que poderia salvar vidas ou destruí-las. Ela poderia ficar calada, completar a sua missão, pegar o dinheiro e desaparecer, como havia planejado, ou poderia contar a verdade a Alexander e enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ela pensou em Marcos esperando pela cirurgia, em Lily esperando por ela voltar para casa todas as noites. Mas também pensou em Alexander sentado sozinho junto à lareira no aniversário da morte do pai, um homem que tinha perdido tudo devido à traição e estava prestes a perder tudo novamente se ela não fizesse nada. Vivian Holloway tinha tomado a sua decisão há muito tempo.
Simplesmente não estava pronta para admitir isso. Então, pegou no telemóvel e ligou para Nikolai, dizendo que precisava de ver o Sr. Moretti imediatamente, que era urgente. 30 minutos após a chamada, Vivian estava no escritório de Alexander, na Moretti Tower, com o telemóvel cheio de provas pousado na secretária entre eles, e contou-lhe tudo, desde a forma deliberada como Theodore tinha divulgado a informação falsa, passando pela reunião secreta no bar decadente, até as mensagens trocadas entre Serena e Castellano nos últimos 6 meses. Alexander ficou sentado em silêncio enquanto ela falava, com o rosto esculpido em pedra, sem mover um único músculo, os olhos cinzentos fixos nela sem piscar. E quando ela terminou, o silêncio se prolongou tanto que ela podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Então Alexander estendeu a mão, pegou o telemóvel e começou a percorrer cada mensagem, cada fotografia, cada prova de traição da mulher com quem ele deveria se casar, com o rosto impassível. No entanto, Vivian notou os dedos dele apertando o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele finalmente falou, com a voz baixa e distante, como um trovão ao longe, dizendo que suspeitava de Serena há 3 meses, depois de descobrir irregularidades nos relatórios financeiros, mas não tinha provas e estava à espera que ela se expusesse. Vivian perguntou por que ele não tinha agido antes, e Alexander respondeu que queria ver até onde ela iria e porque queria saber quem realmente ficaria ao seu lado quando tudo desmoronasse, acrescentando baixinho que agora ele sabia. Vivian não disse nada porque não agiu por lealdade ou afeto, mas apenas porque não podia ver um homem cair numa armadilha que refletia a traição que matou seu pai 15 anos antes, embora ela não tenha dito isso em voz alta. Em vez disso, ela perguntou o que ele faria agora, e Alexander respondeu que cairia na armadilha, interrompendo o protesto dela com um gesto da mão, mas nos seus próprios termos, não nos deles. Ele levantou-se e foi até a janela, com vista para Manhattan à noite, com as costas retas como uma lâmina afiada, explicando que Castellano queria que o FBI invadisse a reunião, o que significava que ele não atacaria diretamente, mas usaria a lei como arma, sem saber que Alexander tinha alguém dentro do FBI e garantiria que a invasão nunca acontecesse. Quando Vivian perguntou sobre Serena e Theodore, Alexander virou-se com um sorriso frio como gelo, dizendo que Serena estaria no clube St. Mark naquela noite, porque ela iria querer testemunhar a sua queda com os próprios olhos e que esse seria o maior erro da vida dela. Já Theodore seria tratado mais tarde, um mero peão que não valia a pena distrair a atenção. Quando Vivian mencionou Daniel Mercer, lembrando-se do nome da reunião secreta, Alexander confirmou com um lampejo de desapontamento, comentando que 15 anos de lealdade tinham sido vendidos por uma queixa contra uma esposa. No entanto, Mercer ainda seria útil, acreditando que tudo estava a correr como planeado, e essa confiança torná-lo-ia descuidado. Alexander estendeu um mapa do St. Mark's Club sobre a secretária e apontou as posições enquanto falava sobre onde os homens de Nikolai seriam colocados, explicando que quando Castellano aparecesse, e ele apareceria porque nunca perdia a oportunidade de ver um inimigo cair, a armadilha se fecharia e Serena, Castellano e todos os seus colaboradores seriam pegos em flagrante. Vivian perguntou calmamente qual seria o seu papel naquela noite, e Alexander a estudou com os olhos, ponderando uma decisão final antes de dizer que ela seria a mensageira, exatamente como esperavam, que ela iria ao St. Mark's Club, levando os documentos falsos que Theodore havia preparado e se comportaria como se não soubesse nada do plano. A sua presença tranquilizaria Serena e Castellano de que tudo estava a correr bem. E quando a armadilha se fechasse, ela diria, Seaside. Não por medo desta vez, mas porque marcaria o momento em que eles revidariam. Vivian olhou para o mapa, para as posições marcadas, para a armadilha que estava a ser preparada para aqueles que tentaram armadilhar primeiro. E ela compreendeu que na noite de sábado tudo mudaria, que alguns cairiam e outros se ergueriam, e que Vivian Holloway, a empregada de mesa do Bronx, estaria no centro de tudo isso como uma peça no tabuleiro que tinha escolhido reescrever o próprio jogo. O St. Mark's Club ficava no topo de um prédio antigo no Upper West Side, com o telhado com vista para toda Manhattan à noite. As luzes da cidade cintilavam abaixo como uma galáxia espalhada aos seus pés, e Vivian entrou às 21h do sábado com a pasta de couro preta na mão,
vestindo um elegante vestido preto que realçava a sua silhueta. O rosto calmo, como se não tivesse ideia de que estava a entrar no centro de uma guerra prestes a explodir. Alexander já estava sentado na cabine VIP, com o Nikolai atrás dele como uma sombra viva. Do outro lado do terraço, Daniel Mercer estava sentado sozinho com um copo trêmulo na mão, suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado ligado. Tudo parecendo uma reunião comum. No entanto, Vivian podia sentir a eletricidade no ar, uma tensão invisível enrolando-se como uma tempestade prestes a explodir. 15 minutos depois, Vincent Castellano chegou, subindo ao terraço, cercado por 4 guarda-costas. O seu rosto marcado por cicatrizes exibia um sorriso presunçoso, como se já tivesse vencido antes mesmo do combate começar. E logo atrás dele, Serena Ashford emergiu das sombras com um vestido vermelho sangue e o cabelo loiro platinado preso. Sem mais fingimentos, ela caminhou diretamente para o lado de Castellano e ficou ao lado dele, como uma declaração pública de traição. Alexander não demonstrou surpresa, apenas ficou sentado com um copo de uísque na mão, os olhos cinzentos fixos friamente na mulher com quem ele pretendia se casar, cumprimentando-a calmamente e comentando que o vestido dela era lindo, da cor da traição, fazendo Serena rir, com um som agudo e frágil como o cristal quebrando, respondendo que ele sempre soube elogiar as mulheres. Mas aquela noite não era sobre moda. Aquela noite era a noite em que ele perderia tudo. Castellano deu um passo à frente, levantando a mão para sinalizar aos seus guardas que sacassem as armas. 4 armas apontadas para Alexander e Nikolai. Castellano declarou o fim do jogo, gabando-se de que o FBI chegaria em 15 minutos e que, antes disso, queria ouvir Alexander implorar pela vida, tal como o seu pai tinha implorado antes de morrer, enquanto Vivian ficava na extremidade da sala, com o coração a bater como um tambor. No entanto, seu rosto estava composto, observando Alexander em busca de um sinal que não veio, porque Alexander estava olhando diretamente para Castellano, enquanto dizia calmamente que o FBI não viria, que ele havia cortado a ligação de Castellano 3 dias antes e que ninguém sabia sobre a reunião, exceto aqueles que estavam na sala. O sorriso de Castellano congelou. O rosto de Serena ficou sem cor quando sua confiança se abalou pela primeira vez, sussurrando que era impossível, porque ela mesma havia feito a ligação. Ao que Alexander respondeu friamente, perguntando para quem ela achava que tinha ligado. O agente Morrison, o homem que ela acreditava ser um espião do FBI, mas que na verdade era um informante de Alexander há 10 anos, fazendo Serena recuar, com os olhos azuis pálidos arregalados de horror, enquanto Castellano rugia de raiva e ordenava aos seus guardas que atirassem. Apenas para Alexander dizer uma única palavra: beira-mar. As luzes se apagaram instantaneamente e o telhado mergulhou na escuridão absoluta enquanto o caos irrompia. Gritos, móveis se quebrando, passos frenéticos, Vivian ouvindo tiros. Um, depois 2, seguidos pelo grito de dor de alguém, instintivamente se jogando no chão com o coração batendo forte na escuridão. Os dedos agarraram a perna de uma mesa. Então ouviu Nikolai, os sons secos da violência controlada, punhos a bater, ossos a partir, corpos a cair no chão enquanto ele se movia pela escuridão como um fantasma mortal, desmantelando sistemática e brutalmente os guardas de Castellano. 30 segundos depois, as luzes voltaram e o telhado parecia um campo de batalha. Os 4 guarda-costas estavam imóveis no chão, alguns a gemer, outros completamente imóveis. Castellano ajoelhado no centro, com o ombro ensopado de sangue devido a um ferimento de bala, o rosto pálido de dor e medo. Serena estava imobilizada por Nikolai, com o braço dele em volta do pescoço dela e o cano da arma pressionado contra a têmpora dela. E Daniel Mercer tremia num canto, soluçando como uma criança, com lágrimas e muco escorrendo pelo rosto, implorando a Alexander para não matá-lo, prometendo confessar tudo, gritando que Serena não só o havia traído com Castellano, mas também havia contactado um jornalista, Robert Sterling, do New York Times, que tinha um cofre no cofre privado Centurion contendo provas de toda a lavagem de dinheiro de Alexander nos últimos 10 anos, e que planeava vender a história exclusiva depois que Alexander fosse preso. O telhado ficou em silêncio absoluto quando Alexander olhou para Serena
E pela primeira vez naquela noite, algo além de frieza apareceu nos seus olhos cinzentos. A profunda decepção de um homem traído até os ossos, murmurando que um jornalista significava que ela não só queria derrubá-lo, mas destruí-lo completamente. Serena não respondeu, encontrando o seu olhar com puro ódio, mesmo com a garganta apertada, sem mostrar remorso ou súplica, enquanto Vivian se levantava de onde se escondera e olhava para a devastação ao seu redor, percebendo que a noite ainda não havia terminado, que os segredos dentro daquele cofre, as provas que Serena havia reunido durante anos, continuavam sendo uma ameaça letal para Alexander Moretti. E de alguma forma, Vivian sabia que seria ela a encarregada de lidar com isso. Alexander Moretti estava no centro do telhado do St. Mark's Club, como um rei a julgar traidores, cercado pelos destroços de uma conspiração fracassada. Os guardas de Castellano estavam imóveis no chão de mármore, com sangue espalhado sobre a pedra como pinturas abstratas de violência. Ele se colocou na frente de Vincent Castellano, o homem ajoelhado com o ombro ensanguentado e o rosto pálido de dor, dizendo-lhe com uma voz fria como gelo que ele viveria, mas que seu império terminaria naquela noite, que cada centímetro do sul de Manhattan agora pertencia a Moretti e que se Castellano aparecesse na cidade depois de 48 horas, Nicolai terminaria o que havia começado. Castellano não protestou, apenas acenou com a cabeça fracamente, enquanto os últimos traços de arrogância eram esmagados pela realidade, antes que os homens de Nicolai o levassem embora como um saco de lixo. Alexander então se virou para Theodore Grant. O gerente trêmulo encolheu-se num canto, com o rosto branco como papel, e disse-lhe sem emoção que 22 anos de serviço eram a única razão pela qual ainda respirava, ordenando-lhe que desaparecesse da cidade para sempre e avisando que, se o seu nome fosse sussurrado novamente, ele desejaria ter morrido naquela noite. Theodore gaguejou um agradecimento inútil antes de fugir como um rato de uma ratoeira. Daniel Mercer foi poupado por causa das informações que fornecera sobre Serena e o cofre, mas foi exilado da cidade para o resto da vida, carregando a vergonha de um traidor a quem foi permitido viver. Finalmente, Alexander ficou diante de Serena Ashford, ainda imobilizada por Nicolai, com os olhos azuis claros ardendo de ódio. Sem lágrimas, sem súplicas, sem remorso, mesmo quando todos os planos que ela havia construído desmoronaram em pó. E Alexander disse-lhe que ela ficaria confinada na propriedade do norte, não por afeto remanescente, mas porque matá-la criaria complicações com a família dela em Boston, avisando-a que qualquer tentativa de fuga ou contato com alguém terminaria com o desaparecimento dela sem deixar vestígios. Serena sibilou que ele se arrependeria de escolher uma empregada de mesa em vez dela. Mas Alexander não respondeu, apenas sinalizou para que a levassem, e quando ela se foi, ele ficou sozinho no meio do telhado em ruínas, olhando para a cidade cintilante antes de se virar para Vivian, que permanecera em silêncio durante todo o tempo, observando com uma expressão calma, como se estivesse a assistir a uma peça, em vez do colapso de um plano que poderia tê-la matado. Alexander deu um passo em direção a ela, os olhos cinzentos demonstrando um respeito que ela nunca tinha visto antes, e disse que ela o tinha salvado naquela noite, que poderia ter pegado o dinheiro e desaparecido, mas escolheu a verdade, perguntando por quê. E Vivian respondeu simplesmente que, 15 anos atrás, ele tinha perdido o pai por causa de uma traição, e ela não podia ver isso acontecer novamente sem agir. Após um longo silêncio, Alexander tirou uma pequena chave de prata presa a uma delicada corrente e colocou-a na palma da mão dela, dizendo que era o cofre de Serena no cofre privado Centurion, na Quinta Avenida, e instruindo-a a recuperar tudo o que estava lá dentro sem abrir ou ler, Vivian sentindo o peso da confiança mais pesado do que o metal. Compreendendo que aquilo era fé absoluta, do tipo que Alexander não tinha dado a ninguém desde que o pai morrera. E quando ela perguntou o que aconteceria se ela o abrisse, ele respondeu que ficaria desapontado, embora não acreditasse que ela o faria, porque ela havia provado que cumpria a sua palavra. Vivian fechou os dedos em torno da chave, acenou com a cabeça uma vez e afastou-se pelos corredores silenciosos para a noite fria de Manhattan, parando para olhar para a chave sob as luzes da cidade e percebendo que 3 semanas antes ela era uma empregada de mesa exausta do Bronx, com 3 empregos para sobreviver.
E agora ela guardava um segredo capaz de destruir o maior império da máfia da Costa Leste. Sabendo que poderia trocá-lo por liberdade e uma nova vida, ou permanecer leal e ligar o seu futuro ao mundo de Alexander, sorrindo suavemente enquanto caminhava em direção ao metro, porque já sabia a sua escolha, mesmo que não estivesse pronta para admitir o motivo. E assim, Vivian Holloway, a humilde empregada de mesa dos Serafinos, saiu de uma noite repleta de tiros, traição e sangue, segurando a chave do segredo mais obscuro da cidade. Enquanto Alexander Moretti, o chefe da máfia mais temido de Nova York, depositava a sua confiança não na sua poderosa noiva, mas na mulher que tinha demonstrado uma coragem silenciosa sob uma pressão insuportável, concedendo-lhe não só a sua vida, mas também poder real, lembrando-nos que o verdadeiro valor não se mede pela origem ou pelo estatuto, mas pela forma como se mantém de pé quando a vida tenta derrubar-nos. Que, por vezes, a maior força não é ripostar, mas manter-se de pé depois de ser derrubado. E se esta história tocou o seu coração, considere inscrever-se no nosso canal para não perder outras histórias comoventes como esta. Uma curtida e um compartilhamento da sua parte nos ajudam a continuar criando conteúdo significativo todos os dias. Conte-nos como a história de Vivian fez sentir e se você já enfrentou um momento em que teve que enfrentar o mundo sozinho. Compartilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Queremos realmente ouvir o que vai no seu coração. E desejamos a todos vocês que estão a assistir boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por nos ouvirem.